Meu marido voltou de uma viagem de trabalho e deu de cara com a cena da minha sogra e da minha cunhada me pressionando e me insultando. Ele jogou a mala no chão com força e gritou para que as duas saíssem da minha casa. Depois disso, toda vez que ouço o som das rodinhas de uma mala no piso, meu coração ainda dá um pulo. Foi uma mala caindo no meio de uma noite chuvosa que me salvou de um momento em que pensei que perderia minha filha, minha honra e toda a confiança no homem com quem dormi por tantos anos. Meu nome é Camila Fernandes, tenho 34 anos. Eu trabalhava como contadora interna para uma empresa de embalagens na zona sul de São Paulo. Não era um trabalho glamouroso, mas o salário era certo no fim do mês, com um bônus no fim do ano, o suficiente para me fazer sentir que ainda estava de pé com minhas próprias pernas. Então, eu dei à luz a Bia. Minha filha, com apenas 11 meses, estava na fase de dentição e resmungava todas as noites. Havia noites em que mal fechava os olhos por 10 minutos, ela começava a chorar, com as bochechas coradas, agarrando a gola da minha camisa como se temesse que alguém a levasse embora. Pedi demissão para cuidar dela em casa, pegando ocasionalmente alguns trabalhos de contabilidade online. De fora, as pessoas pensam que ficar em casa é um luxo, mas só quem cria um filho pequeno sabe que há dias em que não se tem tempo para mastigar uma refeição ou terminar um copo d'água. Meu marido é Lucas Almeida, 40 anos, engenheiro de sistemas de prevenção de incêndios. Ele não é um homem mau, é esforçado, ama a filha e seu salário é suficiente para pagar o financiamento do nosso apartamento e cobrir as despesas. O único problema, um ponto fraco difícil de admitir, é que ele tem mais medo de ser taxado de mau filho por sua mãe do que de ver sua esposa magoada. Nosso apartamento no Tatuapé tem 71 quadrados metros, com 2 quartos pequenos. Levamos quase 8 anos de muito esforço para comprá-lo. No dia em que recebemos as chaves, Lucas me abraçou no meio da sala, que ainda cheirava a tinta fresca, sorrindo como uma criança. Amor, a partir de agora temos nosso ninho. Pequeno, mas nosso. Eu também acreditei nisso. Aquele ninho tinha um tapete emborrachado para a Bia engatinhar, uma bancada de cozinha que eu limpava todas as noites, uma panela de canja, um prato de picadinho, uma tigela de vinagrete na mesa. Não éramos ricos, mas tínhamos um lar acolhedor. Eu costumava brincar com o Lucas. Amor, somos pobres de dinheiro, mas ricos em choro de bebê, né? Ele ria, pegava a Bia no colo e beijava sua bochecha. Chorar tudo bem, desde que ela esteja saudável e você não me abandone. Como a Bia costumava engatinhar para perto do fogão enquanto eu preparava sua papinha, instalei uma pequena câmera no canto da sala, não para espionar ninguém e muito menos para vigiar a família. Eu só queria poder olhar no celular enquanto estava na cozinha e ver minha filha brincando com seu ursinho amarelo. Só depois de se tornar mãe, você percebe que tem apenas 2 olhos, mas a preocupação é tanta que nem 100 olhos seriam suficientes. No final daquele mês de abril, o calor em São Paulo começou a ficar abafado. Toda tarde, as nuvens se acumulavam, escuras, sobre os topos dos prédios. O vento que soprava pela varanda trazia o cheiro de chuva e do asfalto quente. Naquele dia, eu estava preparando a papinha de abóbora da Bia quando o telefone do Lucas tocou. Ele olhou para a tela e disse baixinho: "É a minha mãe." A mãe dele é a dona Elza Pereira, 63 anos, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Meu sogro faleceu há muito tempo e ela sozinha manteve uma pequena lanchonete para criar o Lucas e sua irmã mais nova, Michele. Por isso, no coração do Lucas, sua mãe sofreu muito, foi muito forte e quase nunca está errada. Ele ativou o Viva Voz e a voz cansada de dona Elza preencheu o ambiente. "Lucas, meu filho, ultimamente meu joelho tem doído tanto. Parece uma porta velha rangendo quando eu ando. Pensei em ir para São Paulo por umas semanas para fazer uns exames." Lucas respondeu prontamente: "Mãe, por que não disse antes? Pode vir, eu marco os exames para a senhora." Ela hesitou um pouco e continuou: "Vou levar a Mi comigo, tá? Ela acabou de se separar do marido lá na cidade e o povo fica perguntando, coitada. Ficar uns dias aí com vocês vai ajudar a espairecer." Eu estava mexendo a papinha e, ao ouvir o nome Michele, minha mão parou. Não que eu não gostasse da minha cunhada, mas nosso apartamento era pequeno e a Bia tinha o sono muito leve. Mais 2 adultos em casa certamente bagunçariam a rotina. Lucas olhou para mim, com um olhar que era ao mesmo tempo um pedido e uma súplica. "Tudo bem por você, amor?" A dor da mamãe é real e a Mia está triste. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Dizem que o sangue fala mais alto.
Como nora, eu não queria colocar meu marido em uma situação difícil. Eu assenti. Se a sua mãe vem para exames, nós cuidaremos dela. E a Mi pode vir por uns dias para se animar. Mas, por favor, avise a sua mãe que a Bia tem um sono leve, para todo mundo tentar fazer menos barulho. Lucas suspirou aliviado. Eu sabia. Minha esposa é a pessoa mais compreensiva do mundo. Eu sorri, mas meu coração não estava tão leve quanto meu sorriso. Naquela noite, depois de fazer a Bia dormir, peguei um jogo de lençóis limpos para o quarto de hóspedes. Coloquei um frasco de óleo de massagem, um pacote de chá de gengibre e uma toalha nova que tinha comprado. Enquanto fazia cada uma dessas coisas, eu repetia para mim mesma: minha sogra vem para exames, minha cunhada está passando por um momento difícil. Aguentar um pouco não vai me custar nada. Mas ao alisar o lençol na cama, de repente senti um vento forte na varanda. A cortina branca se agitava, como se alguém estivesse soprando por trás dela. O pequeno apartamento estava quieto. A Bia dormia e o Lucas estava na sala, revisando seus projetos. Mas, por algum motivo, a partir daquela noite, tive a sensação de que a paz em minha casa era frágil, como uma folha de papel de seda ao lado de uma xícara de água quente. Um sopro mais forte seria o suficiente para rasgá-la. 3 dias depois, minha sogra e a Michelle chegaram a São Paulo. Naquela tarde, caiu uma garoa fina, daquelas que não são fortes, mas persistentes, deixando o asfalto em frente ao condomínio, brilhando como se tivesse sido coberto por uma camada de óleo. Lucas desceu até o saguão para recebê-las. Eu fiquei em casa aproveitando para preparar o jantar. Pensei que, como minha sogra vinha do interior de Minas, eu faria um jantar com um toque mineiro para agradá-la. Frango com quiabo, arroz soltinho, feijão tropeiro e uma salada. O Lucas tinha me dito que ela gostava muito. Quando a porta se abriu, Dona Elza entrou primeiro. Ela usava um vestido simples, marrom escuro, e carregava uma grande sacola de pano, cheia de queijo curado, linguiça, goiabada e um embrulho de jornal com algumas ervas medicinais. Michelle veio atrás, com os cabelos em cachos, unhas pintadas de vermelho, arrastando uma mala com uma mão e segurando uma caixa de cosméticos com a outra. Eu rapidamente sequei as mãos no avental e fui ajudá-las. A viagem foi cansativa, Dona Elza? Vou pegar um copo d'água para a senhora. Dona Elza olhou ao redor do apartamento e assentiu. É, até que é bom. Para um apartamento na cidade grande, esse tamanho é razoável. Pensei que seria apertado como uma caixa de sapatos. Eu sorri. É pequeno, mas tentamos manter tudo organizado. Michelle colocou a caixa de cosméticos ao lado do sofá, com a boca doce como açúcar. Nossa, cunhada, você é muito caprichosa. A casa está um brinco, mesmo com criança pequena. Se fosse eu morando sozinha, isso aqui seria um campo de batalha. Ao ouvir aquilo, me senti mais aliviada, pensando que talvez eu estivesse me preocupando à toa. Se todos na família se gostassem um pouco, tudo ficaria bem. No primeiro jantar, eu segurava a Bia de um lado, dando papinha para ela com uma mão e convidando minha sogra para comer com a outra. Lucas pegou o maior pedaço de frango e colocou no prato de Dona Elza. Pode comer, mãe. A Camila preparou desde a tarde. Ela provou uma colherada do frango com quiabo e franziu a testa, muito sutilmente. Mas foi o suficiente para eu notar. Nossa, que frango é esse? Meio sem sal? Lá em Poços, o tempero é forte. Tem que ter um sabor marcante. Esse jeito de cozinhar deve ser coisa de paulistano. Fiquei um pouco sem graça, mas respondi com gentileza. Ah, é que eu fiquei com medo de fazer mal para o estômago da senhora, então temperei mais suave. Amanhã eu faço com mais tempero. Lucas abaixou a cabeça e comeu em silêncio. O silêncio dele, naquele momento, não me machucou. Foi apenas como um grão de areia caindo no meu coração. Eu disse a mim mesma que os mais velhos costumam dar palpites e ouvir não me faria mal. Mas apenas 2 dias depois, nossa sala de estar estava transformada. Caixas de sérums, batons, cremes, um mini analisador de pele e uma ring light para as lives da Michelle tomaram conta de todo um canto. Na mesinha de centro, onde eu antes deixava a mamadeira e as fraldinhas da Bia, agora se espremiam frascos de cosméticos com nomes longos em inglês. Naquela noite eu tinha acabado de fazer a Bia dormir há uns 20 minutos quando da sala ouvi a voz da Michelle testando o microfone. Alô, pessoal,
Estão me ouvindo bem? Hoje eu vou apresentar um super produto para clarear a pele. A Bia se assustou, fez bico e começou a chorar alto. Eu a peguei no colo, dando tapinhas nas costas, meu coração acelerado, mas ela não parava de soluçar. Abri a porta do quarto, tentando manter a voz o mais suave possível. A Bia acabou de dormir. Quando você for fazer live, pode fechar a porta do seu quarto ou falar um pouco mais baixo, por favor. Michelle desfez o sorriso de vendedora e seu rosto se fechou. Ah, desculpa. Eu sei que já estou incomodando vocês. Agora, até para trabalhar, eu te atrapalho. Antes que eu pudesse explicar, Dona Elsa saiu do outro quarto, massageando o joelho. É só um barulhinho e você já faz esse escândalo. Ela acabou de se separar, o humor dela não está bom. Você, como cunhada, devia ter o coração mais aberto. Mulheres não devem ser mesquinhas umas com as outras. Eu segurava a Bia, que chorava com o rosto todo vermelho, e sentia um nó na garganta. Eu não tô sendo mesquinha, mãe. Só tenho medo que ela se assuste e não durma a noite toda. Dona Elsa suspirou. Qual o problema de criança chorar um pouco? Antigamente o Lucas e a Mi choravam muito mais, e eu, vendendo salgado na feira, criei os dois. Mulher com filho é assim mesmo. Reclamar só serve para preocupar o marido. Naquele momento, Lucas saiu do banho e, vendo a tensão no ar, me puxou para a cozinha e sussurrou. Amor, por favor, minha mãe está aqui, a Mi está triste. Releva por mim? Só por uns dias. Eu olhei para ele e perguntei baixinho. E a Bia, Lucas? Como fica? Ele hesitou. Eu vou falar com a Mi, mas não deixe minha mãe chateada. Eu não disse mais nada. Na sala, a voz da Michelle recomeçou. Um pouco mais baixa, mas ainda aguda. Na varanda, a chuva batia no toldo. Eu andava de um lado para o outro no quarto com minha filha, acalmando-a enquanto sentia meu coração pesar. Este apartamento costumava ser o lugar onde, ao fechar a porta, eu encontrava a paz. Agora, até para conseguir que minha filha dormisse em silêncio, eu precisava escolher minhas palavras como se estivesse pedindo um favor. Na manhã seguinte, acordei às 5h30. A Bia não teve um sono profundo, ficava se mexendo e resmungando. Aproveitei para colocá-la no tapete, liguei a câmera para vigiá-la e corri para a cozinha para preparar uma papinha de mandioquinha. Dona Elsa apareceu, com o cabelo preso por um prendedor de plástico preto, e me olhou de cima a baixo. Você fica em casa o dia todo e está com essa cara de acabada? Tem gente que trabalha de sol a sol e parece mais descansada que você. Eu servi a papinha em uma tigela e sorri, sem graça. É que ontem a Bia ficou agitada até quase 3 da manhã. Minha sogra puxou uma cadeira e sentou-se, com uma voz monótona. Antigamente, às 3 da manhã, eu já estava acendendo o fogão da minha lanchonete e às 4 já levava tudo para a feira. O Lucas chorava, a Mi chorava e eu fazia tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. Mulher que tem filho é assim. Reclamar para quê? Só para deixar o marido preocupado. Aquela frase caiu leve, mas meu coração pesou como se tivessem colocado uma pedra sobre ele. Eu não estava reclamando, apenas comentei sobre o sono da minha filha. E mesmo assim soou como se eu estivesse me gabando do meu esforço. Naquele momento, Michelle saiu do quarto, vestindo um pijama de seda rosa, segurando o celular e filmando o próprio rosto. Mãe, os tempos são outros. Hoje em dia chamam isso de estresse materno. Mas olhando assim, a cunhada até que está bem. Na internet tem umas que reclamam até se o marido respira alto e já querem o divórcio. Depois de dizer isso, me deu uma risadinha, como se tivesse dito algo muito espirituoso. Eu também sorri, mas foi um sorriso para encerrar o assunto. Coloquei a tigela de papinha na frente da minha filha e disse, em voz baixa, Mi, quer café da manhã? Posso cozinhar um ovo para você? Mi dispensou com a mão. Não, cunhada. Eu bebo meu detox. Comer carboidrato engorda. Vender cosméticos com a cara redonda igual uma pamonha espanta as clientes. Dona Elsa olhou para o nosso café da manhã, que tinha papinha, ovo cozido e pepino, e torceu a boca. Tem adulto em casa e o café da manhã é simples assim? Lá em Minas, um pão de queijo com café sustenta muito mais. Virei-me para a cozinha para pegar um pão para ela, mas ela disse: não precisa. Eu só comentei, não estou exigindo nada. As noras de hoje em dia, se a gente dá um palpite, já ficam de cara amarrada. Parei em frente à cozinha. Dizem que palavras não custam nada, mas algumas palavras, mesmo sendo de graça, tiram o sono de quem as ouve. Na hora do almoço, Michelle recebeu uma ligação de uma cliente. Ela ativou o Viva Voz e sua voz soou estridente. Pode confiar, moça. Esse creme clareia mesmo, eu usei. Se não clarear, eu devolvo dinheiro, palavra de honra. A Bia, que estava sentada brincando com seu ursinho, se assustou com o barulho e fez bico para chorar.
Eu rapidamente a peguei no colo, dando tapinhas em suas costas. Mi, você pode falar um pouco mais baixo, por favor? A bebê está meio indisposta. Mi cobriu o telefone com a mão e franziu a testa. Cunhada, estou fechando uma venda. Me dá um desconto, por favor. Se eu não trabalhar, como vou viver? Antes que eu pudesse responder, Dona Elsa gritou da sala. Ela está ganhando dinheiro, não está passeando. Você fica em casa o dia todo, se puder ajudar, ajude. Não dificulte as coisas. Eu olhei para ela. Mãe, eu também estou trabalhando. Cuido da Bia e ainda pego trabalhos de contabilidade à noite. Ela riu baixinho. Ficar sentada no ar-condicionado digitando uns números você chama de trabalho duro? Duro é ficar no sol quente da feira com o suor pingando na panela. Eu abracei a Bia, com um nó na garganta. Se eu respondesse, me tornaria a nora mal educada. Se eu ficasse em silêncio, aquelas palavras se tornariam a verdade aos olhos delas. Quando Lucas chegou à noite, contei a ele o que aconteceu. Ele estava tirando os sapatos, com o rosto cansado do trabalho na obra. Pede para mim guardar as coisas dela direito, por favor. A sala não tem mais espaço para Bia engatinhar. Ele assentiu. Ok, vou falar com ela. E sobre o que sua mãe disse, que eu não trabalho duro em casa, ele suspirou. Ela só falou por falar. Não tem maldade. Não leve para o coração. Olhei para ele e de repente achei engraçado. A frase não tem maldade era tão conveniente. Você magoa alguém e depois é só passar um pano, como se estivesse limpando a poeira da mesa. Naquela noite, eu lavava a louça sozinha. Na tigela da Michele ainda havia uma marca de batom na borda. Na sala, Dona Elsa contava histórias de como foi difícil criar os filhos. Lucas ouvia, respondendo sim, mãe de vez em quando. Eu não tinha ciúmes do passado da minha sogra. Eu só desejava que meu marido entendesse que o mérito de sua mãe não podia ser uma sombra a pairar sobre todo o cansaço de sua esposa hoje. Quando a noite caiu, troquei a pilha da câmera da sala. Era um gesto normal, como qualquer outra mãe cuidadosa faria. Mas, ao ver a pequena luz vermelha acender no canto da parede, senti um frio na alma. Talvez, nesta casa, se minhas palavras não tivessem peso suficiente, um dia a verdade teria que encontrar uma forma de se fazer ouvir. A partir daquele dia, comecei a entender uma coisa. Algumas pessoas não precisam tomar sua casa, basta que tomem sua voz dentro dela para te sufocar. A Bia nasceu um pouco prematura, com pouco mais de 5 quilogramas. O pediatra me orientou a monitorar sua alimentação e sono de perto, especialmente se ela tivesse febre ou recusasse o peito. Por isso, a quantidade de colheres de fórmula, a temperatura da água, os horários das vitaminas, tudo era anotado em um pequeno caderno que eu mantinha na cozinha. Uma manhã, enquanto eu preparava a mamadeira, Dona Elsa apareceu atrás de mim, observando atentamente. Preparar uma mamadeira e você mede tudo como se fosse ouro. Eu me virei e sorri levemente. É que a fórmula precisa ter a proporção certa, mãe. Se for muito concentrada, pode dar indigestão. Se for muito rala, não alimenta direito. Ela franziu a testa. Antigamente, quando criei o Lucas e a Mi, não sabia nada de fórmula. Era só comida amassada e caldo de feijão. E eles cresceram fortes. Ao ouvir comida amassada, estremeci, mas mantive a voz suave. Hoje em dia, os médicos não recomendam mais isso, mãe. O estômago dos bebês é muito sensível. Dona Elsa bateu o copo na mesa com um baque seco. Então você está dizendo que eu não soube criar meus filhos? Eu rapidamente respondi. Não é isso, mãe. Cada época é de um jeito. Eu só estou seguindo as orientações do médico. Michele, que estava no sofá, etiquetando potes de creme, intrometeu-se. A cunhada é super cuidadosa. A Bia vai virar uma princesinha de cristal. Qualquer coisinha é médico, qualquer coisinha é termômetro. Peguei minha filha no colo e respondi, em tom de brincadeira. Princesa ou não, é minha filha. Dói em mim quando ela não está bem. Me fez uma pausa e depois torceu os lábios. Eu só estava brincando, cunhada. Pra que levar tão a sério? Eu não queria discutir, mas meu coração começava a se cansar. Alguém que brinca escolhendo exatamente o ponto fraco do outro para cutucar. Essa brincadeira só tem graça para quem a faz. Naquela tarde, a Bia tinha acabado de adormecer. Fechei a porta do quarto, liguei o ventilador no mínimo e coloquei uma fraldinha ao lado dela, pois ela suava muito na cabeça. Mal saí para lavar a panela da papinha e ouvi a porta do quarto se abrir com um clique. Bia, a vovó veio te ver.
A voz de Dona Elsa soou alta e clara. A Bia se assustou e começou a chorar. Corri para o quarto e vi minha sogra se inclinando para pegar minha filha no colo. Mãe, ela acabou de dormir! Ela se virou com uma expressão irritada. A avó não pode pegar a neta no colo? Você age como se eu fosse uma estranha. Peguei a Bia. A menina chorava tanto que seu rosto estava vermelho, as mãozinhas agarradas à minha blusa. Eu não disse isso, mas o sono dela é muito leve. Se a senhora fala alto, ela se assusta. Dona Elsa sentou-se na beirada da cama, com a voz agora afiada. Você a carrega o dia todo, por isso ela é tão apegada. Criança tem que chorar um pouco para ficar forte. Se você ficar mimando, depois não reclame se ela virar uma pirralha. Respirei fundo. Eu sabia que se dissesse mais uma palavra errada, a situação se transformaria em nora malcriada com a sogra. Mas, vendo minha filha soluçando, não consegui mais me conter. Mãe, ela tem só 11 meses. Ela chora de medo, não de manha. Eu peço, por favor, quando ela estiver dormindo, se a senhora quiser entrar, bata na porta com cuidado. Dona Elsa levantou-se de um salto. Eu criei 2 filhos até ficarem desse tamanho. Agora, tenho que aprender com você a bater na porta para ver minha própria neta? O modo como ela se referiu a mim, com desprezo, me deixou paralisada. Desde que me casei, ela nunca havia falado assim comigo. Michele, ouvindo o barulho, entrou e cruzou os braços, encostada na porta. Deixa pra lá, mãe. A cunhada cria a filha com base na ciência. Nós somos do interior, não adianta discutir. Aquela frase, dita de forma tão leve, doeu. Colocou-me de lado, como se eu fosse a nora da cidade grande que leu umas coisas na internet e agora desprezava toda a família do marido. Quando Lucas chegou, contei tudo a ele, lentamente, tentando não exagerar. Depois de ouvir, ele foi servir um copo d'água para a mãe e só então veio ao quarto falar comigo. Vou falar com a mamãe, mas tente não fazer com que ela se sinta excluída. Ele ama Aneta. Eu estava dobrando as fraldinhas e parei. Eu não proibi sua mãe de amar a neta, Lucas. Só pedi para ela não assustar a nossa filha. Ele sentou-se ao meu lado, com a voz cansada. Minha mãe é mais velha, o jeito dela é esse, tenta ser mais maleável. Olhei para meu marido e de repente senti um abismo entre nós. Não era o tamanho do quarto que nos separava, mas o fato de ele sempre me pedir para ser maleável com as coisas que me machucavam. Naquela noite, a Bia tossiu um pouco. Coloquei a mão em sua testa e senti que estava um pouco quente. Na sala, Dona Elsa ainda dizia para Michele: criar filho com tanto cuidado acaba estragando. Criança que não ouve os pais se perde na vida. Sentei-me em silêncio, sob a luz amarelada do abajur, abraçando minha filha. Pela primeira vez, percebi que até os ditados populares podem ser usados como um chicote para açoitar as costas de uma mulher que está apenas tentando ser uma boa mãe. No sábado daquela semana, começou a chover no início da noite. A chuva batia na janela com força. Ocasionalmente, ouvia-se o som de chinelos de alguém correndo apressado pelo corredor do prédio. Eu tinha acabado de fazer a Bia dormir quando notei que ela estava mais quente que o normal. Coloquei a mão em sua testa e meu coração afundou. O corpinho dela estava febril, as bochechas vermelhas e os lábios secos. Peguei o termômetro, que marcou 38,6 degraus Celsius. Levantei-me rapidamente pegando o antitérmico e uma toalha macia. A Bia chorava mais fraco que o normal e mamava um pouco antes de virar o rosto. Para um adulto, uma febre baixa pode não ser nada, mas para um bebê de 11 meses, qualquer mudança na respiração já deixa uma mãe em pânico. Dona Elsa, ouvindo o barulho, apareceu. O que está acontecendo? Respondi rapidamente. A Bia está com 38,6 de febre. Vou levá-la ao pronto-socorro aqui perto para ter certeza. Ela acenou com a mão. É dente nascendo. Toda criança tem febre. Sair com ela nessa chuva só vai piorar as coisas. Tentei manter a calma. Mãe, deixa eu ligar pro pediatra. Ela não quer mamar? Não tô tranquila. Dona Elsa se aproximou, tocou a testa da Bia e disse com convicção: essa febre não é nada. Deixa eu passar um pouco de Vick e dar um chá de ervas que logo passa. Meu corpo gelou. Mãe, o médico disse para não passar Vick em bebês, principalmente no peito. Ela me olhou, irritada. Tudo é o médico. Antigamente, sem médico, as crianças do interior teriam morrido todas. Não discuti. Apenas coloquei a Bia no berço e fui pegar um casaco fino e o cartão do plano de saúde. Mas quando voltei, vi Dona Elsa esfregando o Vick na roupinha na altura do peito da Bia. Ao lado, havia uma xícara com um líquido verde escuro, de cheiro forte. Senti um arrepio. Mãe, não dê isso para ela! Corri
e segurei sua mão. A Bia gritou, suas mãozinhas se agitando e agarrando minha roupa. Dona Elsa parou, chocada, e depois explodiu de raiva. O que você está fazendo? Eu sou a avó dela, não uma estranha que quer fazer mal à neta. Eu abracei minha filha, com a voz trêmula, mas firme. Eu não disse que a senhora quer fazer mal a ela, mas eu peço que a partir de hoje não dê nada para Bia beber sem antes falar com o médico. A filha é minha, a responsabilidade é minha. Michele, que estava na porta, cruzou os braços. Nossa, cunhada, que exagero. A mãe só quer ajudar e você age como se ela estivesse envenenando sua filha. Olhei para mim e depois para minha sogra. Pela primeira vez, não escolhi minhas palavras para agradar a todos. Michele, estou preocupada com a minha filha. Você ainda não é mãe. Se não entende, tudo bem, mas não fale desse jeito. O clima no quarto ficou pesado. Dona Elsa apontou para a porta. Liga para o Lucas. Deixa ele ver como a esposa dele trata a mãe dele. Liguei para o Lucas imediatamente. O barulho da chuva do outro lado da linha era alto. Ele devia estar na obra em Campinas. Lucas, a Bia tá com 38, 6 de febre, não quer mamar. Sua mãe passou Vic nela e queria dar um chá de ervas. Estou levando ela para o hospital. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Calma, amor. Minha mãe tem experiência, não deve ser nada. Tenta observar mais um pouco. Está chovendo muito. Ao ouvir aquilo, as lágrimas escorreram, mas minha voz soou estranhamente calma. Cuide da sua obra. Eu levo a minha filha. Desliguei, coloquei os remédios e a carteirinha na bolsa e enrolei a Bia em um cobertor. Dona Elsa bloqueou a passagem, com o rosto vermelho de raiva. Você vai sair com a minha neta na chuva só para provar que eu estou errada? Eu respondi, em voz baixa. Não, mãe. Eu estou saindo com a minha filha porque tenho medo de perdê-la. Essa frase a fez parar. Passei por ela, que empurrou o saguão com a Bia nos braços. Eu estava com 2 chinelos de cores diferentes e nem percebi. Meu cabelo molhado grudava no rosto da minha filha, que chorava abafada dentro do cobertor. A Sara Fátima, da administração do condomínio, viu a cena e correu com um guarda-chuva para nos proteger. Meu Deus, o que aconteceu com a menina Camila? Com a voz embargada eu disse, ela está com febre, dona Fátima. Vou levar lá ao médico. Ela não fez mais perguntas. Apenas pediu ao segurança para chamar um táxi e colocou uma toalha seca na minha mão. Vai, minha filha. A mãe cuida e Deus ajuda. No pronto-socorro, Adrá. Helena examinou a Bia com muito cuidado. Felizmente, não era nada grave. Apenas uma febre causada por uma leve inflamação na garganta, combinada com a dentição. Mas a médica franziu a testa ao ver a mancha de Vick na roupa da bebê. Não se deve usar esse tipo de produto em bebês, especialmente na região do peito. E chás de ervas, sem saber a procedência e a dosagem, nem pensar. Sentei-me ali, abraçando minha filha, aliviada e trêmula. Descobri que meu medo não era exagero. Como mãe, é melhor ser chamada de superprotetora do que viver com arrependimento. Cheguei em casa quase às 2 da manhã. Dona Elsa e Michele ainda estavam na sala, com os rostos impassíveis. Lucas mandou uma mensagem. Como a Bia está? Olhei para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Ela está bem, mas eu não estou. Guardei a receita, a nota fiscal e as orientações da médica em uma gaveta. Ao fechá-la, entendi uma coisa. A partir daquela noite, se ninguém me protegesse e a minha filha, eu mesma teria que aprender a ser nossa muralha. Na manhã seguinte, acordei com a tosse suave da Bia. A febre havia baixado, mas ela ainda estava cansada, aninhando-se no meu peito como um gatinho molhado. Coloquei-a de lado. Sequei o suor em sua nuca e abri a gaveta para pegar a receita da noite anterior. O papel fino estava um pouco amassado pela chuva. Alisei-o sobre a mesa de jantar, junto com a nota fiscal e as orientações da médica. Peguei uma pasta azul, do tipo que eu usava para arquivar documentos contábeis, e escrevi no canto: Saúde da Bia. Anotei cada detalhe lentamente. Febre às 23h10, temperatura 38, 6 graus. Recusou mamadeira. Ida ao PS, a 0,25. Médico orientou não usar Vick, não dar chás de ervas. Inicialmente, eu só queria registrar para não esquecer. A cabeça de mãe de primeira viagem é como uma peneira. Horários de remédios, mamadas, sonecas. Se não anotar, esqueço. Mas, ao fechar a pasta, senti uma tristeza. Uma mãe ter que documentar o óbvio para proteger a própria filha. Que amargo. Dona Elsa passou, viu a pasta e parou. O que você está escrevendo aí? Estou anotando os horários dos remédios da Bia. Ela sorriu, com desdém,
Anotando tudo tão direitinho, daqui a pouco para eu pegar minha neta no colo eu vou ter que assinar um livro de registro? Fiquei em silêncio. Michele, sentada no sofá colando etiquetas em potes de creme, acrescentou. A cunhada tem alma de contadora mesmo. A casa parece uma empresa, tudo com dossiê, com provas. Viver assim deve ser muito cansativo. Olhei para minha cunhada e de repente ri baixinho. Cansativo, Mi? Ultimamente minha vida tem tido tantos prejuízos que preciso auditar cada dano. Me parou, sem saber o que responder. Dona Elsa franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Morando juntas e agindo como se estivéssemos preparando um processo judicial. Pessoas da mesma família se amam. Quem faria algo para precisar de anotações e provas? Guardei a pasta na gaveta e disse, em voz baixa: eu só espero que ninguém faça nada que me obrigue a anotar mais. O resto do dia, o clima em casa ficou frio como comida amanhecida. Dona Elsa falava menos comigo, mas seu olhar era pesado. Michele continuava suas lives, arrumava seus produtos, mas toda vez que eu passava, ela baixava a voz, como se quisesse provar que eu era pessoa difícil. À noite, Lucas chegou. Eu estava dando remédio para Bia. Ele lavou as mãos, pegou a filha um pouco no colo e, vendo que a febre tinha passado, suspirou aliviado. Graças a Deus ela está bem. Eu olhei para ele. A Bia está bem. Mas o que aconteceu ontem, à noite? Não. Ele colocou a Bia no tapete, com a voz suave. Eu sei que você ficou com medo, mas minha mãe só fez por amor à neta. Ao ouvir essa frase, minha mão, que segurava a colher do remédio, tremeu. Amor à neta não dá a ela o direito de fazer o que quiser. Lucas. Ele ficou em silêncio por um momento e então viu a pasta azul na mesa. Eu provavelmente a peguei para verificar o horário do remédio e esqueci de guardar. Ele a abriu, franziu a testa. Você anotou até o que a mamãe fez com o Vicky? E as palavras da médica? Por que você está guardando essas coisas? Somos família? Não gosto dessa sensação de que você está juntando provas. Olhei diretamente para ele. O quarto estava silencioso, apenas com o som do ar-condicionado e da Bia se mexendo no tapete. Se eu falasse e você acreditasse, eu precisaria guardar isso? Ele ficou paralisado. Minha pergunta pairou entre nós como um prato trincado, não quebrado, mas nunca mais inteiro. Um longo tempo depois, ele fechou a pasta. Eu só queria que nossa casa não fosse tão tensa. Eu sorri, triste. Você quer paz em casa? Eu quero minha filha segura. Essas duas coisas deveriam andar juntas e não me forçar a escolher uma delas. Ele não respondeu, apenas silêncio. Um silêncio tão familiar que comecei a temer, mais do que as broncas da minha sogra. Porque quem te repreende ao menos te mostra onde está. Mas quem fica em silêncio parece estar perto, mas na verdade está muito longe. Naquela noite, depois que a Bia dormiu, sentei-me sozinha na sala. A ring light da Michelle projetava um círculo de luz branca na parede. Na tela do celular, a câmera ainda mostrava o tapete, o sofá e a mesinha de centro cheia de cosméticos. Eu não queria transformar minha casa em um lugar de desconfiança, mas como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Só que a doença nesta casa não era mais a febre da Bia. Estava no fato de que eu dizia a verdade e a pessoa que mais precisava acreditar em mim simplesmente hesitava. Na terceira semana, Michelle começou a me pedir dinheiro emprestado. A primeira vez foram 150 para pagar o frete de uma encomenda. Ela parou na porta da cozinha com uma expressão pidona. Cunhada, meu saldo no aplicativo zerou. Você pode transferir o valor do frete para mim? Assim que a cliente pagar, eu te devolvo. Eu estava mexendo o caldo de carne da Bia. Peguei o celular e transferi na hora. Pensei que, como ela estava separada e tentando se virar, algumas centenas de reais não fariam falta. Quem da família negaria ajuda por tão pouco? 2 dias depois, ela disse que precisava de 1.000 para o sinal de um lote de produtos. E depois mais 2.700 para impulsionar anúncios. No final da semana, pediu mais 3.200 para contratar uma influenciadora para fazer uma resenha. Comecei a achar aquilo estranho. Naquela noite, depois de fazer a Bia dormir, abri nossa planilha de despesas. A prestação do apartamento, o leite, as fraldas, os remédios, a conta de luz, a água. Cada número era como um cobrador na porta. Eu não me importava de ajudar a Mi, mas ajudar sem saber o fim do poço era como encher um balde furado. Na manhã seguinte, Mi se aproximou de novo. Cunhada, me transfere mais um dinheiro para eu comprar um lote de protetor solar? Esse vende muito. Eu giro o estoque e te pago rapidinho. Coloquei a mamadeira da Bia na mesa e disse, lentamente, Mi, você ainda não me devolveu os valores anteriores.
A casa está com as contas contadas e com a bebê não posso te emprestar mais. O rosto dela mudou na hora. A voz doce dos últimos dias desapareceu. É só um trocado e você já nota tudo? Eu sou irmã do Lucas, não sou uma estranha. Eu mantive a voz calma. É exatamente por ser da família que estou sendo direta. Empréstimos precisam ser claros para não estragar a relação. Dona Elsa, que estava na mesa tirando os talos da couve, levantou a cabeça. Camila, o dinheiro que o Lucas ganha é dinheiro da casa. Sua cunhada está apertada. Se você pode ajudar, ajude. Ficar segurando tanto dinheiro faz as pessoas pensarem que você é uma nora calculista. Olhei para a couve na frente dela, cada talo quebrado com força. Mãe, eu não estou guardando dinheiro para mim. O dinheiro da casa, do leite da Bia, tudo é contado. Não estou escondendo debaixo do colchão. Michele riu com desdém. Falando assim, parece bonito. Você deve estar com medo de que eu peça e não pague. Não tenho medo que você não pague, respondi. Tenho medo de que você precise de muito mais do que está dizendo. Essa frase fez-me parar. Seu olhar mudou rapidamente. Naquela tarde, enquanto eu dobrava as fraldas da Bia no sofá, o celular que Michelle esqueceu na mesinha de centro acendeu. Eu não tive a intenção de olhar, mas a mensagem na tela era muito clara. R. 75 mil não é capim. Se não pagar até o fim da semana, eu mesmo ligo para a empresa do seu irmão e vou até Poços de Caldas falar com a sua mãe. Minha mão congelou. Naquele exato momento, me saiu do banheiro. Vendo que eu olhava para a tela, ela correu e arrancou o celular da minha mão. O que você está fazendo? Por que está bisbilhotando meu celular? Levantei-me, tentando manter a calma. Para quem você deve R? 75 mil. O rosto dela ficou pálido por um instante, mas logo ela forçou um sorriso. É golpe, cunhada. Hoje em dia tem de tudo. Você fica muito em casa, acredita em qualquer coisa. Dona Elsa, ouvindo a discussão, veio da cozinha com uma voz áspera. Camila, o celular é da sua cunhada. Por que você está olhando? Agora esta casa virou lugar de espionagem? Virei-me para ela. Mãe, a mensagem ameaça ligar para a empresa do Lucas. Isso não é mais um problema só da Mi. Me abraçou o celular com os olhos vermelhos. Já chega, minha vida já está um inferno. Vim pra cá achando que teria o apoio de vocês, mas sou tratada como uma criminosa. Ao ouvir a palavra apoio, senti um nó na garganta. Eu cedi meu quarto, cozinhei, transferi dinheiro, suportei o barulho para minha filha não chorar e por fazer uma pergunta, eu me tornei a vilã. Naquela noite, mandei uma mensagem para o Lucas. Você precisa falar com a Mi sobre uma dívida. Receberam uma mensagem ameaçando ligar para a sua empresa. O valor é de R$ 75 mil. Ele visualizou a mensagem e um bom tempo depois respondeu. Estou na obra. Quando eu chegar em casa, eu pergunto. Mas naquela noite, ele chegou tarde. Dona Elsa reclamou de dor de cabeça, Michele chorava no quarto e a Bia estava agitada por causa dos dentes. Lucas olhou de um lado para o outro e apenas me disse: amanhã eu resolvo. Hoje todo mundo está cansado. Levei minha filha para o quarto e fechei a porta suavemente. Algumas catástrofes não acontecem de uma vez. Elas chegam com uma manhã, eu resolvo ou um não deve ser nada. E comecei a temer que o amanhã do meu marido chegasse tarde demais. Na segunda-feira de manhã, Dona Elsa acordou mais cedo que o normal. Ela sentou-se à mesa de jantar, com um papel dobrado à sua frente. Ao lado, o copo de chá de gengibre que eu havia preparado na noite anterior, ainda intocado. Eu estava dando papinha para Bia quando ela empurrou o papel em minha direção. Dá uma olhada nisso para mim. A clínica marcou o procedimento no meu joelho. Preciso pagar R$ 26.800 adiantado. Coloquei a colher de lado, limpei a boca da Bia e peguei o papel. No cabeçalho, o nome de uma clínica de ortopedia na Zona Oeste. O nome da paciente era Elsa Pereira, mas o número de registro estava borrado. O carimbo embaixo estava estranhamente manchado, como se fosse uma foto impressa. O nome Elsa também estava desalinhado com o resto do texto. Perguntei suavemente: quando a senhora foi a essa consulta que eu não soube? Ela desviou o olhar. A mim me levou outro dia. Você estava ocupada com a bebê. Não quis te preocupar. Michele, que estava sentada perto, intrometeu-se. A dor da minha mãe é real, cunhada. Não precisa interrogar. O Lucas vai te devolver o dinheiro depois. Eu não respondi. Peguei meu celular e liguei para o número da clínica no papel. A recepcionista verificou e respondeu que não havia nenhum agendamento no nome de Elsa Pereira para aquela semana. Desliguei o telefone. A cozinha ficou tão silenciosa que eu podia ouvir a Bia batendo a colher de plástico na cadeirinha.
Coloquei o papel na mesa. Mãe, a clínica disse que não tem nenhum agendamento para a senhora. O rosto de Dona Elsa ficou vermelho. Por que você ligou? Você não acredita em mim? Olhei para ela, a voz ainda suave, mas não mais trêmula. Eu quero cuidar da senhora, então preciso saber se os documentos são verdadeiros. Se a senhora está com dor, eu a levo para uma nova consulta, mas este papel não é verdadeiro. Michele levantou-se de um salto. O que você quer dizer com isso? Que minha mãe e eu inventamos uma história para pegar seu dinheiro? Antes que eu pudesse responder, Me continuou, com a voz entre a raiva e a mágoa. Se você não quer dar o dinheiro, tudo bem, mas na verdade não te falta. Eu sei que você tem uma poupança para Bia de mais de R$ 8.000. Empresta a R, 8.000 para a mamãe, ajuda ela com os exames e a mim com o estoque. A Bia é pequena, não vai usar esse dinheiro agora. Tirei a Bia da cadeirinha, abraçando-a com força. A frase "não vai usar esse dinheiro agora" soou tão leve. Mas para mim foi como se alguém estivesse tentando arrombar a última caixa forte que eu guardava para minha filha. Aquele dinheiro era dos presentes de aniversário, das economias que fiz com os trabalhos noturnos, guardado para o caso de ela ficar doente. Não era muito, mas era a pequena boia salva-vidas minha e dela. Eu disse claramente cada palavra. Esse dinheiro é da Bia. Ela tem apenas 11 meses, não tem obrigação de pagar pelas dívidas de um adulto. Dona Elsa bateu com a mão na mesa. Como você pode dizer uma coisa dessas? Sua sogra com dor, sua cunhada apertada. Você guarda esse dinheiro como se fosse um tesouro? Ou tá guardando para fugir e abandonar seu marido? Apertei levemente as costas da Bia. Ela me olhou, confusa, com seus olhos redondos, sem entender por que os adultos estavam falando tão alto. Engoli em seco e disse, lentamente, Mãe, a senhora pode não gostar de mim, eu aguento. Mas, por favor, não use o amor pela sua neta como desculpa para tirar o dinheiro dela. Dona Elsa parou e depois riu com escárnio. Olha só ela. As noras de hoje em dia, cada palavra é afiada como uma faca. Olhei para o falso pedido de exame sobre a mesa. Naquele momento, não senti mais que estava discutindo com minha sogra. Eu vi à minha frente 2 adultos usando o amor familiar para empurrar uma criança para o meio de uma dívida que não era dela. Naquela noite, coloquei a pasta azul em uma sacola de pano, junto com a certidão de nascimento, a carteira de vacinação e o cartão do plano de saúde da Bia. Também mudei a senha do meu celular, não usava mais a data de nascimento da minha filha. Michele passou por mim e me olhou de soslaio. Você age como se esta casa estivesse cheia de ladrões. Olhei para ela e respondi, muito baixo. Não, só tenho medo que alguém pense que o laço familiar é a chave que abre qualquer cofre. Me ficou sem palavras e eu, pela primeira vez, vi o medo nos olhos da minha cunhada. Não medo de mim, mas medo de que eu estivesse começando a entender que a dívida lá fora não se resumia a mensagens de cobrança. Na tarde seguinte, enquanto a Bia dormia, eu estava na mesa de jantar revisando os papéis na sacola. Certidão de nascimento, carteira de vacinação, receitas, cada pequeno item parecia pesar 1 tonelada. O telefone vibrou, um número desconhecido. Pensei em não atender, pois ultimamente chamadas estranhas me assustavam. Mas, por algum motivo, atendi. Alô, é a Camila? A voz de um homem, um pouco rouca, hesitante. Simsu-u, Kemé. Eu sou o Rodrigo, marido da Michele. Ou melhor, ex-marido, estamos separados. Apertei o telefone com força. Nesta casa, o nome Rodrigo era sempre mencionado de forma negativa. Dona Elsa dizia que ele era um homem ingrato que abandonou a esposa quando os negócios dela foram mal. Michele chorava para o Lucas, dizendo que o marido era irresponsável. Baixei a voz. Por que você está me ligando? Do outro lado, ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se escolhesse as palavras. Sei que ligar assim é meio repentino, mas, por favor, guarde bem os documentos do Lucas. Identidade, cartões, tudo. Não deixa me pegar. Meu coração acelerou. Pode me explicar melhor? Rodrigo suspirou. No passado, a Mi usou minhas informações para pegar empréstimos em aplicativos. Começou com pouco, depois virou uma bola de neve. Eles ligaram para minha oficina, para o meu chefe, até para minha mãe no interior. Eu paguei 2 vezes para resolver. Na terceira vez, não aguentei mais e me separei. Levantei-me e fui para a varanda. O sol lá fora estava forte, mas minhas costas estavam geladas. Por que você só está me dizendo isso agora? Porque ontem me ligaram perguntando se eu ainda tinha contato com a Mi.
Mencionaram o nome do Lucas, disseram que havia um novo cadastro com um parente como avalista. Não sei se é verdade, mas fiquei com medo de você não saber. Olhei através da porta de vidro para a sala. Michelle estava sentada, colando etiquetas em batons, cantarolando uma música baixinho. Seu rosto parecia assustadoramente normal. Você tem provas? Perguntei. Tenho as mensagens antigas, o histórico de chamadas, alguns comprovantes de transferência. Se você precisar, eu mando. Não quero criar confusão, mas também não quero que outra família seja arrastada para a lama. Você me entende? Eu entendi. Entendi tanto que minha cabeça zumbia. Liguei o gravador de chamadas e disse, lentamente, Rodrigo, não estou defendendo ninguém, nem acusando ninguém sem provas, mas o que você acabou de dizer é muito sério. Por favor, me envie tudo o que você tiver. E Camila, sim? Não acredite na Mi quando ela chora. Não digo que ela não sofre, mas algumas pessoas choram de dor e outras choram para que os outros sintam a dor por elas. Essa frase soou em meus ouvidos, afiada como uma faca. Depois de desligar, fiquei na varanda por muito tempo. O vento quente soprava nos meus vasos de manjericão, liberando um cheiro forte. Lembrei-me do olhar evasivo de Mi quando perguntei sobre os R, 75 mil. Lembrei-me do falso pedido de exame, da forma como Dona Elsa bateu na mesa para me forçar a usar o dinheiro da minha filha. Naquela noite, mandei uma mensagem para o Lucas com o número do Rodrigo. O Rodrigo acabou de me ligar. Ele disse que a Mi já usou as informações dele para pegar empréstimos em aplicativos. Você precisa guardar seus documentos e conversar seriamente com ela. Quase uma hora depois, Lucas me ligou de volta. Amor, eu ouvi. Mas o Rodrigo e a Mi estão se separando. Talvez ele esteja com raiva e exagerando. Fechei os olhos. Eu esperava que ele dissesse isso, mas ainda assim doeu. Você tem o direito de não acreditar no Rodrigo, mas não tem o direito de ignorar o risco para nossa família. Ele ficou em silêncio. Eu continuei. Não estou pedindo para você ficar do meu lado. Estou pedindo para você não deixar que sua esposa e sua filha sejam as últimas a pagar o preço. Do outro lado, o barulho da obra era alto. Lucas disse baixinho. Quando eu voltar, eu falo com a Mi. De novo, quando eu voltar. De novo, uma promessa adiada. Desliguei, fui ao quarto e peguei meus cartões, extratos bancários, senhas do internet banking e coloquei tudo na sacola de pano. A Bia se mexeu, sua mãozinha procurando por mim no travesseiro. Inclinei-me e beijei sua testa. Antes eu achava que o mais difícil em ser nora era agradar a família do marido. Agora, eu entendia que o mais difícil é ver a tempestade chegando enquanto a pessoa, no mesmo barco que você insiste que é só uma brisa. 2 dias após a ligação de Rodrigo, Lucas foi para Santos inspecionar o sistema de prevenção de incêndios de um hotel recém-reformado. Ele saiu com a mala antes do amanhecer. A Bia ainda dormia profundamente, segurando um pedaço da sua fraldinha. Eu estava na cozinha preparando um café para ele levar. Ele pegou a garrafa, olhou para mim como se quisesse dizer algo, mas desistiu. Vou ficar fora por 3 dias. Qualquer coisa, me liga. E o assunto da Mi, como você vai resolver? Ele desviou o olhar, fechando o zíper da mala. Quando eu voltar, converso com calma. Se eu for duro agora, a pressão da minha mãe vai subir. Tenta manter a paz por mais alguns dias, por favor. Olhei para ele. A frase manter a paz era tão familiar que eu quase podia recitar a respiração ofegante por trás dela. Você sempre me pede para manter a paz. E quem quebra a paz? Quem os contém? Ele hesitou por um momento, mas no final apenas colocou a mão no meu ombro. Eu sei que você está sendo prejudicada. Espera eu voltar. Então ele se foi. A porta se fechou suavemente, mas para mim soou como uma tranca sendo girada. No primeiro dia em que ele esteve fora, o celular da Michelle tocou sem parar. Ela olhava para a tela, recusava a chamada e corria para o banheiro para atender às escondidas. Na hora do almoço, enquanto eu alimentava a Bia, ouvi a voz embargada da Mi vindo da sala. Eu já disse! Em alguns dias eu consigo dinheiro. Não liguem para a empresa do meu irmão. Dona Elsa fechou a porta do quarto rapidamente, mas o nosso pequeno apartamento, nem portas fechadas conseguiam abafar o som do medo. Na tarde do segundo dia, Mi não usava mais maquiagem. Seus olhos estavam inchados, o cabelo preso de qualquer jeito. Dona Elsa sentou-se ao seu lado, acariciando suas costas e olhando para mim como se eu fosse a guardiã da chave da salvação. Camila, empresta um dinheiro para mim. Estão pressionando demais ela, meu coração está partido. Eu estava trocando a roupa da Bia e respondi, lentamente. Mãe, eu já disse.
O dinheiro da Bia eu não vou usar para pagar dívidas de adultos. Michele começou a chorar. Você fala de um jeito tão frio. Eu não tô pedindo emprestado. Eu sou irmã do Lucas. Virei-me e olhei para ela. Então me diga claramente, para quem você deve? Onde estão os documentos? Qual a taxa de juros? Por que estão ameaçando ligar para a empresa do Lucas? Mi ficou em silêncio. Dona Elsa imediatamente respondeu, irritada. Perguntar assim é encurrá-la. A menina já está sofrendo e você ainda fica revirando as coisas? Eu me senti cansada até os ossos. Algumas pessoas causam um incêndio e depois culpam os outros por não entregarem suas casas para queimar também. Naquela noite, a chuva caiu forte, com trovões ribombando lá fora. A Bia se assustou e chorou. Abracei-a e uma decisão se formou rapidamente em minha mente. Eu não podia deixar minha filha nesta casa por mais uma noite. Peguei a sacola de pano e coloquei a certidão de nascimento, a carteira de vacinação, o antitérmico, 2 mudas de roupa para ela e o ursinho que ela sempre abraçava. Eu planejava ir para a casa da minha irmã, Paula, na Lapa, por uma noite, apenas uma noite, para que minha filha pudesse ter paz e eu pudesse respirar. Mas assim que fechei o zíper da sacola, Dona Elsa apareceu na porta do quarto. Onde você pensa que vai? Peguei a Bia no colo. Vou levar a Bia para dormir na casa da minha irmã. Amanhã, quando o Lucas voltar, a gente resolve. Ela se postou na minha frente, bloqueando a passagem com a voz gélida. Você quer ir? Vá. Mas minha neta fica. Pensei que tinha ouvido errado. O que a senhora disse? A Bia é minha neta. Se você está com raiva do seu marido ou da sua sogra, vá sozinha. Ninguém vai deixar você levar a criança. A Bia, como se sentisse a tensão, agarrou-se ao meu pescoço e começou a chorar alto. Eu recuei, com o coração disparado. Mãe, saia da frente. Eu sou a mãe dela. De repente, Michele correu em direção à mesa e pegou meu celular. Transfere o dinheiro e aí você pode ir para onde quiser. Virei-me, assustada. Mi digitava na tela, seus dedos trêmulos tentando adivinhar a senha. Fiquei gelada ao perceber que ela estava tentando a data de nascimento da Bia, a senha antiga que eu já tinha usado na frente dela. Mi, me devolve o celular. Com uma mão eu segurava minha filha e com a outra tentava pegar o aparelho. A sacola de pano caiu no chão. A certidão de nascimento, a carteira de vacinação e as receitas se espalharam. A Bia chorava tanto que sua voz falhava. Dona Elsa continuava bloqueando a porta, com a boca trêmula. Transfere para ela. Salvar sua cunhada uma vez não vai te matar. Olhei para os documentos da minha filha espalhados no chão frio, para o meu celular nas mãos de Michele e para minha sogra, que um dia disse que amava a neta mais que a própria vida. Naquele momento, entendi que aquele apartamento não era mais um lar. Tinha se tornado uma jaula. E se eu não arrombasse a porta para sair, minha filha seria a primeira a ser aprisionada nas dívidas dos adultos. Não sei por quanto tempo lutei com a Michele. Podem ter sido apenas alguns segundos, mas para mim pareceu uma noite inteira. Com uma mão, eu segurava a Bia. E com a outra tentava segurar o pulso da Mi. Minha filha chorava até soluçar, com o rosto vermelho, a mãozinha agarrando minha blusa como se estivesse prestes a cair de um penhasco. Me devolve o celular, Michele. Mi, chorando, digitava freneticamente. Transfere. Só preciso de R. 8.000. Assim que eu conseguir, eu te pago. Por que você está dificultando tanto? Com a voz embargada, eu disse. Esse dinheiro é da minha filha. Dona Elsa, ainda na porta, com os olhos vermelhos, mas a voz firme disse: Você vive dizendo que o dinheiro é da sua filha. Por acaso ela come dinheiro? Salvar a tia dela uma vez? Não vai matar ninguém. Olhei para ela e meu coração congelou. Se um estranho dissesse isso, eu poderia revidar. Mas quem falava era a avó da minha filha, usando o nome do amor familiar para arrancar a última boia salva-vidas de uma criança. Nesse exato momento, ouvimos o som da chave na fechadura. Nós 3 paramos. A porta se abriu. Era o Lucas, com a camisa molhada de chuva em um dos ombros, o cabelo úmido, puxando uma mala preta. Na outra mão, ele segurava um saquinho de mexericas, do tipo que eu costumava comprar para Bia cheirar, porque ela amava o cheiro da casca. Ele olhou para a sala. O saquinho de mexericas caiu de sua mão. As frutas rolaram pelo chão, parando perto da certidão de nascimento, da carteira de vacinação e das receitas espalhadas. A mala tombou, batendo com um som seco no piso. O barulho fez a Bia se assustar e chorar ainda mais alto. Virei o rosto, as lágrimas escorrendo, sem que eu pudesse limpá-las. Lucas se aproximou, sua voz grave.
Me dá o celular. Michelle escondeu o celular atrás das costas. Irmão, me escuta. Eu só pedi emprestado para Camila. Lucas repetiu, cada palavra clara como um prego sendo martelado. Me dá o celular. Tremendo, estendeu a mão. Ele arrancou o aparelho, olhou para a tela do aplicativo do banco, onde a mensagem de senha incorreta ainda brilhava em vermelho. Então ele olhou para os documentos da Bia no chão, para a mãe dele bloqueando a porta e para mim abraçando nossa filha como se fosse minha própria vida. O que está acontecendo aqui? Ninguém respondeu. Dona Elsa foi a primeira a falar, com a voz entre a raiva e o tremor. Você chegou na hora certa, meu filho. Sua esposa queria levar a neta embora no meio da noite. Eu tentei impedir e ela fez esse escândalo. Eu abri a boca, mas um nó se formou na minha garganta. Eu já tinha falado demais nos últimos dias. Desta vez, apenas fiquei em silêncio. Se ele ainda não entendesse, eu não teria mais nada a explicar. Lucas virou-se para Michelle. E você? Por que o celular da Camila está na sua mão? Me começou a chorar. Eu estava desesperada, irmão. Eles estão me pressionando. Eu só ia pegar emprestado um pouco do dinheiro da Bia, não ia roubar. Lucas fechou os olhos. Quando os abriu, seu olhar era diferente. Não havia mais hesitação, nem a postura de quem tenta mediar para manter a paz. Ele se abaixou, pegou a carteira de vacinação da filha, limpou a poeira da capa. Então, ele se aproximou para pegar a Bia dos meus braços. Mas a menina, assustada, agarrou-se ainda mais a mim, chorando alto. Ele parou. Naquele momento, vi o rosto dele ficar pálido. Ele se virou para a mãe, com a voz trêmula, mas firme. Mãe, você acabou de dizer para Camila deixar a Bia para trás? Dona Elsa respondeu imediatamente. É minha neta. Ela não pode simplesmente sair levando-a para onde quiser. Lucas apertou o celular na mão. Mãe, me escute bem. A Camila é a mãe da Bia. Ninguém nesta casa tem o direito de arrancar uma filha dos braços da mãe. Nem mesmo a senhora. Dona Elsa ficou chocada. Você está falando assim com sua mãe, Lucas? Você está defendendo sua esposa e me tratando como uma estranha? Lucas respirou fundo. Eu vi seus lábios tremerem. Talvez fosse a primeira vez na vida que ele ousava encarar seu medo de ser um mau filho. Eu não estou tratando a senhora como estranha. Mas essa noite a senhora assustou minha esposa, assustou minha filha e a mim tentou acessar a conta bancária da minha esposa. Quem eu deveria defender para ser justo? Michelle desabou no sofá. Irmão, eu sou sua irmã de sangue. Lucas virou-se bruscamente. Ser irmã de sangue não te dá o direito de tirar dinheiro da sua sobrinha. Você cavou seu próprio buraco, não arraste minha esposa e minha filha com você. Dona Elsa começou a chorar. Você vai expulsar sua própria mãe por causa dessa mulher? Lucas olhou para ela e sua voz de repente se ergueu, mais alta que a chuva lá fora. Eu não estou expulsando a senhora por causa da minha esposa. Estou pedindo que a senhora saia deste apartamento porque acabou de forçar a mãe da minha filha a entregar a criança enquanto o bebê chorava até perder o fôlego. E você, saia daqui esta noite também. A sala ficou em silêncio absoluto, exceto pelos soluços da Bia no meu ombro. Pensei que sentiria prazer, mas não. Senti apenas um cansaço tão profundo que mal conseguia ficar de pé. Meu marido finalmente acordou, mas só depois de eu ter sido empurrada até a beira do precipício. Lucas virou-se para mim, com um olhar de pânico. Camila, eu recuei um passo com minha filha, apenas um passo, mas foi o suficiente para ele entender que entre nós naquele momento não estavam apenas sua mãe e sua irmã, mas também todos os dias em que eu disse a verdade e ele não acreditou. O choro da Bia deve ter sido ouvido no corredor, porque alguns minutos depois a campainha tocou insistentemente. Lucas foi abrir a porta. Era Asra. Fátima, da administração, com um molho de chaves na mão, o rosto cheio de preocupação. Lucas, Camila, o que está acontecendo? Um vizinho ligou dizendo que ouviu um bebê chorando desesperadamente. Dona Elsa enxugou as lágrimas rapidamente e mudou o tom. Dona Fátima, veja só. Eu vim do interior visitar minha neta e meu filho, influenciado pela esposa. Está me expulsando de casa. As noras de hoje em dia são terríveis, ameaçam levar os netos embora por qualquer coisa. Eu me encostei na parede, segurando a Bia. Em qualquer outra ocasião, eu teria me apressado em explicar, com medo de ser mal interpretada. Mas naquele momento eu estava tão exausta que não queria mais lutar para provar que estava certa. Srair Fátima olhou ao redor da sala.
Os documentos da Bia ainda no chão, as mexéricas perto da mesa, Michele chorando no sofá e Lucas, parado como alguém que acabou de sobreviver a um incêndio. Ela disse lentamente: Dona Elsa, não quero me meter na vida de vocês, mas eu estava lá fora e ouvi um pouco. Ouvi a senhora dizendo que a neta tinha que ficar. E também vi a menina chorando até ficar rouca. Dona Elsa parou. Eu só estava com medo de ela levar minha neta embora. Sranu Fátima olhou diretamente para ela. Uma mãe levando o próprio filho para longe de um lugar que o assusta não é levar embora. Ninguém tem o direito de forçar uma mãe a entregar seu filho quando a criança está tremendo daquele jeito. A frase foi dita com suavidade, sem acusações, mas fez com que a sala inteira ficasse em silêncio. Às vezes, a verdade dita por um estranho tem mais poder de despertar do que 1000 palavras ditas por alguém de dentro. Lucas se aproximou de mim. Camila, deixa eu levar você e a Bia para o quarto. O resto eu resolvo. Olhei para ele. Seu rosto estava cheio de arrependimento, mas meu coração não amoleceu. Algumas desculpas, quando chegam na hora certa, salvam. Quando chegam tarde, só servem para juntar os cacos. Peguei o celular da mão dele e liguei para minha irmã. Paula, pode vir me buscar com a Bia? Do outro lado, um segundo de silêncio. E então a voz da minha irmã, totalmente desperta. Onde você está? O que aconteceu? Estou em casa. Vem me ajudar. Quero levar a Bia para sua casa por uma noite. Lucas, ao ouvir isso, ficou pálido. Camila, não vá. Eu sei que errei. Olhei para Bia. Ela já não chorava alto, mas ainda soluçava. Sua mãozinha amassando minha blusa. Você sabe que errou porque viu com seus próprios olhos hoje. E nas últimas semanas, quantas vezes eu te disse e você não acreditou? Lucas não conseguiu responder. Dona Elsa ainda tentou uma última vez. Problemas de casal se resolvem a portas fechadas. Se você for embora com a criança, vai querer que todo mundo ria da nossa família? Virei-me para ela, educada, mas fria. Fique tranquila, mãe. Não vou sair falando mal da senhora. Só vou levar minha filha para um lugar onde ela não se assuste e chore. Cerca de 20 minutos depois, minha irmã Paula chegou. Ela usava uma capa de chuva, cabelo molhado, e seus olhos ficaram vermelhos assim que me viram. Mas ela não fez escândalo. Apenas se abaixou, juntou a certidão de nascimento e a carteira de vacinação da Bia, limpou-as e colocou na minha bolsa. Ela disse ao Lucas: Lucas, vou levar a Camila e a Bia para minha casa. Quando você realmente entender o que aconteceu, vá conversar com ela. Mas esta noite não a impeça. Lucas se afastou, abrindo o caminho. Sua postura naquele momento era ao mesmo tempo digna de pena e de raiva. Um homem que conseguia carregar o peso de projetos de engenharia, mas que por tantos dias não conseguiu sustentar uma única palavra em defesa da esposa. Passei pela porta com a Bia. Sra. Fátima me deu uma toalha seca e bateu de leve no meu ombro. Vai, minha filha, durma um pouco esta noite. O certo e o errado ainda estarão aí pela manhã. Eu assenti. Ao cruzar a soleira, ouvi os soluços de Michele atrás de mim. Ouvi Dona Elsa murmurando sobre como a vida era injusta. E ouvi Lucas chamar meu nome, muito baixo. Mas não olhei para trás. Naquela noite, no táxi a caminho da Lapa, a Bia adormeceu no meu colo, seus cílios ainda úmidos. Do lado de fora, a chuva criava longos rastros na janela. Olhei para meu reflexo. Cabelo bagunçado, olhos inchados, roupa amassada. Estranhamente, eu não chorei mais. Talvez quando se sente dor por muito tempo, até as lágrimas aprendem a economizar. Apenas abracei minha filha com mais força e disse a mim mesma: pelo menos esta noite, ninguém pôde me dizer para deixá-la para trás. Naquela noite, na casa da minha irmã Paula, a Bia dormiu em um colchãozinho ao lado da cama, ainda segurando seu ursinho. Minha irmã sentou-se ao meu lado, olhando para a sobrinha e para mim, mordendo os lábios de tanta compaixão, sem saber em quem descontar sua raiva primeiro. Eu mal tinha acabado de trocar a roupa da Bia quando meu celular começou a vibrar sem parar. Uma notificação de um grupo de WhatsApp da família do meu marido, depois outra. E mais uma ligação de um número estranho. Abri para ver e meu coração pareceu despencar. Michele havia enviado um clipe para o grupo. No vídeo aparecia apenas a cena em que eu lutava pelo celular enquanto a Bia chorava. Dona Elsa estava no meio da sala e Michele chorava, dizendo: Cunhada, não faz isso, por favor. Toda a parte em que Mia arrancou meu celular, a parte em que Dona Elsa bloqueou a porta e me forçou a deixar minha filha, tudo foi cortado. A tia Cida mandou uma mensagem. Uma nora agressiva assim. Que família aguenta? O tio Roberto ligou pro Lucas, com a voz tão alta que mais tarde, quando ele me contou, ainda se lembrava de cada palavra.
Lucas, esposa, a gente pode acalmar. Mãe, a gente só tem uma. Não deixe o mundo dizer que você trocou sua mãe pela sua esposa. Li aquilo com as mãos geladas. Paula arrancou o celular da minha mão, tremendo de raiva. Camila, não responda. Eles montaram um palco. Quanto mais você falar, mais vilã vai parecer. Fiquei em silêncio. Naquele momento eu não tinha medo de ser repreendida. Eu só sentia dor porque eles não precisavam da verdade. Eles só precisavam de um clipe editado o suficiente para jogar a moralidade nas costas de uma nora. No apartamento, Lucas também recebeu o clipe. Dona Elsa chorava, Michele cobriu o rosto e os parentes ligavam um após o outro. Se fosse antes, ele provavelmente teria dito: calma, todo mundo está de cabeça quente. Mas naquela noite, ele não disse mais nada. Ele puxou uma cadeira para o meio da sala e acessou a câmera da Bia na TV. As imagens apareceram. Michele fazendo live até tarde, assustando a Bia. Dona Elsa passando Vic na minha filha por conta própria. As frases sarcásticas durante o jantar. O falso pedido de exame na mesa. Michele mencionando os R, 8.000 da Bia. E a cena daquela noite. Dona Elsa bloqueando a porta, me arrancando o celular, eu com uma mão segurando minha filha e com a outra lutando. Lucas me contou que ao ver a cena em que eu chorava e dizia: é minha filha, mãe, por favor não me force, ele não conseguiu levantar o rosto. Dona Elsa, a princípio, ainda tentou argumentar. Essa câmera não filma o coração das pessoas. Lucas respondeu muito baixo. É verdade, não filma o coração, mas filma o que a senhora e a Mi fizeram. Michele ficou pálida. Irmão, você vai usar a câmera para me prejudicar? Ele olhou para a irmã. Ninguém está te prejudicando mais do que você mesma ao editar um vídeo para prejudicar a Camila. Dito isso, ele salvou todos os vídeos em um HD externo e enviou para o Dr. Sérgio, um amigo advogado. Pela primeira vez, ele não ficou no meio para manter a paz. Ele ficou do lado da verdade, mesmo que essa verdade envergonhasse sua mãe e sua irmã. Quase meia-noite, quando eu pensei que as coisas haviam se acalmado, o celular do Lucas tocou novamente. Era a Renata, do RH da empresa dele. A voz dela era urgente. Lucas, uma financeira acabou de ligar para a empresa para confirmar um empréstimo de R$ 75.000 em nome de Lucas Almeida. Essa notícia fez a noite chuvosa, que já estava fria, ficar ainda mais gelada. Mais tarde, Lucas me contou que quando ouviu a Renata do RH falar sobre o empréstimo de R$ 75.000, seus ouvidos zumbiram. Renata foi clara. Lucas, a financeira ligou para confirmar o cadastro. Eles informaram seu CPF, o endereço do apartamento e até o seu cargo. Achei estranho e resolvi te avisar. Você fez algum empréstimo? Lucas apertou o celular e olhou para Michele. O rosto dela estava branco como papel. Não, Renata, eu não fiz. Por favor, não confirme nada. Eu não confirmei, mas verifique isso. Não é brincadeira. Ele desligou. A sala ficou sem ar. Dona Elsa olhou para o filho, os lábios trêmulos. Deve ser engano, meu filho. Hoje em dia tem muito golpe. Lucas virou-se para a mãe. Mãe, se é golpe, como eles sabem meu CPF? Michele começou a chorar. Irmão, não foi por mal. Eu só preenchi para testar. Eles disseram que se não liberar o dinheiro, não tem problema. Ele olhou para a irmã com a voz rouca. Preencher para testar com os meus dados? Mi? Você chama isso de testar? Dona Elsa interveio. Ela estava desesperada. Como irmão mais velho, você tem que ajudar, não encurralá-la. Lucas não respondeu. Abriu o celular e verificou as mensagens. Havia vários códigos de segurança estranhos recebidos no domingo anterior, exatamente quando ele cochilava no sofá depois de um plantão. Na época, ele viu, pensou que era spam, apagou alguns e deixou outros. Ele abriu a câmera de segurança novamente, buscando por aquela data e hora. Na tela, Michele saía sorrateiramente do quarto. Ela olhou ao redor, viu Lucas dormindo e pegou a carteira dele na estante. Ela tirou a identidade, colocou sobre a mesa de centro e tirou foto dos dois lados. Momentos depois, ela pegou o celular dele e o apontou para o rosto dele para desbloqueá-lo com o reconhecimento facial. Dona Elsa estava perto da cozinha. Ela não fez nada, apenas olhou para o corredor e depois de volta para mim. Mas foi justamente esse não fazer nada que disse tudo. Lucas desligou o vídeo, seus olhos vermelhos. A senhora sabia. Dona Elsa gaguejou. Eu pensei que ela só ia usar os dados para uma análise de crédito. Ela disse que não ia te prejudicar. Ele riu, um riso seco e amargo. Não ia me prejudicar? Eles já ligaram para a minha empresa, mãe?
Se a Renata não me avisa e o empréstimo é liberado, quem seria arrastada para pagar essa dívida comigo? Minha esposa e minha filha. Michele se ajoelhou ao lado do sofá. Irmão, eu fiquei com medo. Eles estavam me pressionando muito. Pensei que, como você tem um bom salário, um bom nome, eu poderia usar seu nome para girar o dinheiro e depois pagar. Lucas olhou para a irmã e disse, lentamente: Você não usou meu nome. Você usou meus dados pessoais sem permissão. E ainda pretendia pegar o dinheiro da Bia. Você foi longe demais. Então ele ligou para o advogado Dr. Sérgio no viva voz. A voz do advogado era calma, mas firme. Lucas, primeiro de tudo, não assine nenhum termo de confissão de dívida. Não confirme nenhuma garantia verbalmente por telefone. Salve todas as filmagens, mensagens de código, números de telefone da financeira e o registro da ligação para sua empresa. Amanhã de manhã, registre um boletim de ocorrência por uso indevido de dados pessoais. Ao ouvir boletim de ocorrência, Dona Elza entrou em pânico. Meu Deus, você vai denunciar sua própria irmã para a polícia? Lucas olhou para a mãe, a voz baixa, mais gelada. Mãe, isso não é mais uma briguinha de família. Naquela noite ele me mandou uma mensagem. Camila, me desculpe, você estava certa. A Mi usou meus dados para fazer um cadastro de empréstimo de R, 75 mil. Estou resolvendo. Mas sei que uma mensagem de desculpas não é suficiente. Eu li a mensagem enquanto a Bia dormia ao meu lado. A luz do abajur iluminava seu rosto, tão pacífico que doía. Minhas mãos tremiam, não de surpresa, mas porque meu maior medo finalmente havia se tornado realidade. Não respondi imediatamente. Algumas feridas não saram só porque a pessoa que as causou admite o erro. Lá fora, a chuva havia parado, mas dentro de mim, outra tempestade continuava. Na noite seguinte, minha irmã Paula me levou de volta ao apartamento para pegar mais alguns remédios e o ursinho da Bia. Eu não pretendia ficar. Só queria pegar as coisas e ir embora, pois meu coração ainda estava um caos. Mas, ao chegar à porta, ouvi a voz da tia Cida lá dentro. Assina logo, Lucas. Sua irmã errou, mas o irmão mais velho tem que arcar. Sua mãe já chorou até secar. Parei do lado de fora. Minha irmã olhou para mim, franzindo a testa. Lucas abriu a porta e, ao me ver, parou. Camila, entra. Quero que você ouça isso também. Na sala, Dona Elza estava sentada, secando as lágrimas. Michele olhava para o chão. O tio Roberto e a tia Cida estavam sentados de cada lado, como dois juízes. Sobre a mesa, um papel escrito à mão. Li por cima e vi a frase. Eu, Lucas Almeida, voluntariamente assumo a responsabilidade de pagar a dívida de R. 75 mil em nome de Tranque-Eu-Me. Meu coração bateu forte. Dona Elza, ao me ver, disse com a voz embargada. Camila, você também é mãe. Pelo amor de Deus, convença seu marido a assinar. Salve sua cunhada, salve sua sogra. Antes que eu pudesse dizer algo, a tia Cida interveio. Briga de casal passa, mas a tristeza de uma mãe e a desgraça de uma irmã são um fardo para a vida toda. O sangue fala mais alto. Lucas pegou a caneta. Olhei para a mão dele e meu peito gelou. Se ele assinasse, tudo estaria acabado. Não era só o dinheiro, era o último limite da nossa pequena família sendo rasgado. Mas ele pousou a caneta. Eu sou um bom filho, mas não vou usar as lágrimas da minha esposa para pagar pelos erros de outra pessoa. A sala ficou em silêncio absoluto. Nesse momento, o Dr. Sérgio, o advogado, entrou acompanhado pela Sara Fátima e pelo Cabo Mendes da Polícia Militar local. Lucas falou primeiro. Eu o chamei para que sejam testemunhas, para evitar que alguém seja coagido a assinar algo e depois diga o contrário. O tio Roberto ficou vermelho. Assunto de família se resolve com gente de fora? Lucas ligou a TV e conectou a câmera. Eu também achava que era assunto de família, mas quando meus dados pessoais são usados para fazer um empréstimo, quando minha esposa tem a imagem manchada com um vídeo editado, não é mais assunto de resolver a portas fechadas. Os vídeos apareceram. Michele arrancando meu celular, Dona Elza bloqueando a porta, o falso pedido de exame, a cena de Michele fotografando a identidade de Lucas enquanto ele dormia, com Dona Elza por perto, sem me impedir. Eu estava ao lado da minha irmã, apertando a alça da bolsa. Não chorei, mas senti um nó amargo na garganta. O Dr. Sérgio colocou sobre a mesa uma pilha de papéis com as mensagens de código, o histórico de ligações da financeira. Em seguida, Lucas
fez uma chamada de vídeo para o Rodrigo. O rosto dele apareceu, cansado, mas calmo. Eu confirmo que no passado a Michelle usou minhas informações para se registrar em aplicativos de empréstimo. Eu paguei 2 vezes, ainda tenho os comprovantes. Michelle começou a chorar e de repente gritou: "A mãe sabia!" Ela disse que o Lucas, como homem, podia aguentar o fardo. Ela disse que a Camila segurava muito dinheiro, então eu tinha que achar outro jeito. Essa frase foi como um tapa no meio da sala. Dona Elza afundou na cadeira. A tia Cida abaixou a cabeça. O tio Roberto tossiu, sem mais mencionar sangue e família. Lucas pegou o papel da dívida e o rasgou ao meio. A dívida é sua. Resolva com a financeira. Eu não vou pagar, não vou ser fiador, não vou assinar nada. E sobre o uso dos meus dados, você vai ter que se explicar na delegacia. Então, ele se virou para mim com a voz rouca. Camila, na frente de todos, eu digo claramente: você não foi malcriada, não tentou roubar sua sobrinha, você foi apenas uma mãe empurrada ao limite. Olhei para ele. Pela primeira vez em dias, ele disse exatamente o que eu precisava ouvir, mas meu coração ainda não conseguia amolecer. A verdade foi restaurada, mas a confiança, essa ele teria que juntar, caco por caco. Na manhã seguinte, Lucas trocou todas as fechaduras do apartamento. O som da furadeira ecoava seco e definitivo. Eu não estava lá, mas ele me contou depois que Dona Elza estava sentada, com as malas prontas, os olhos inchados. Ela perguntou: "Filho, você está fazendo isso para me impedir de visitar minha neta?" Lucas respondeu: "Não estou impedindo a senhora de visitar sua neta. Estou apenas tirando o direito de entrar na minha casa sem avisar e assustar minha esposa." Se fosse antes, ele jamais ousaria dizer isso. Mas algumas coisas precisam quebrar de vez para que se saiba qual caco é o mais afiado. Ele levou Dona Elza de volta para Poços de Caldas com o tio Roberto. Antes de ela entrar no carro, ele lhe deu uma quantia para as despesas, deixando claro que continuaria a ajudá-la mensalmente. Se ela ficasse doente, ele pagaria os exames, mas com documentos verdadeiros. E para visitar a Bia, teria que avisar antes. Ao encontrar a neta, não poderia interferir na alimentação ou nos remédios, e muito menos usar a palavra neta para anular meu direito como mãe. Dona Elza chorou, acusou de ter mudado. Ele apenas disse: "Se eu deixar a Camila e a Bia chorarem mais uma vez, aí sim eu serei um mau filho para minha própria família." Quanto a Michelle, ele lhe deu 2 dias para se mudar. Ela teve que ir à delegacia explicar o uso dos dados dele, listar suas dívidas e negociar com as financeiras legais. Ele não abandonou a irmã, mas também não usou sua esposa e filha como boia para ela. Me enviou uma mensagem de desculpas para mim no grupo da família. A princípio, as palavras eram evasivas. Lucas a fez reescrever. No final, ela admitiu ter editado o vídeo, arrancado meu celular e mirado no dinheiro da Bia. Lucas também enviou o vídeo completo para o grupo e escreveu uma frase clara: "A Camila não foi desrespeitosa. Ela apenas protegeu nossa filha quando foi levada ao limite. O primeiro a errar fui eu, por deixar minha esposa falar em meio a lágrimas por tanto tempo sem ouvir." Eu li essa mensagem na casa da minha irmã. Curiosamente, não senti prazer. Senti apenas cansaço. Uma mulher que passa por uma injustiça não precisa que os outros se ajoelhem a seus pés. Ela só precisa que a verdade não seja mais distorcida. Fiquei na casa da minha irmã por quase 3 semanas. Lucas apareceu várias vezes. Às vezes trazia leite, outras vezes remédios. E às vezes apenas ficava do lado de fora do portão, me entregava o ursinho da Bia e ia embora. Ele não me pressionou a voltar. Nem repetiu a frase "releva por mim." Uma tarde ele parou em frente ao portão, a camisa amassada por ter vindo direto da obra. Ele disse: "Não vim te buscar para você aguentar mais coisas. Vim para que você saiba que se voltar, aquela casa tem que ser sua e da nossa filha." Eu perguntei: "Se você não tivesse chegado de surpresa naquela noite, você teria acreditado em mim?" Ele abaixou a cabeça por um longo tempo. "Provavelmente eu teria demorado mais. E esse é o meu maior erro. Eu não o perdoei imediatamente. Impus condições. Ninguém da família dele poderia entrar no apartamento sem ser convidado. O dinheiro da Bia ficaria numa conta separada. Todas as despesas relacionadas a ela seriam decididas por nós dois juntos. Dona Elza, para ver a neta, teria que avisar com antecedência e a visita seria respeitosa. Michelle só poderia nos encontrar novamente depois de resolver suas dívidas e pedir desculpas de verdade, sem lágrimas falsas. Lucas concordou com tudo, sem negociar. Hoje, eu e a Bia estamos de volta.
O apartamento continua pequeno, o mesmo tapete emborrachado, a mesma mesa de jantar, a mesma varanda com vasos de manjericão, mas não há mais lives de madrugada, nem frases sarcásticas no jantar, nem ninguém abrindo a porta do quarto da minha filha sem bater. A mala do Lucas está guardada ao lado do armário. Uma vez, a Bia engatinhou até ela, bateu com a mãozinha e riu. Olhei para a cena e senti um nó na garganta. Para mim, aquela mala não era apenas um item de viagem. Era o som de um marido despertando depois de longos dias de silêncio.